Êxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos lá. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei esta estranha visão. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Pai, nós bendizemos o teu nome por esta porção da tua palavra e por tudo que já fizestes durante esta noite em meio ao culto que nós estamos oferecendo ao Senhor. Nós viemos aqui para te adorar, nós viemos aqui para te glorificar, pois sabemos que além de ti não há outro. Nessa noite nós oramos e rogamos ao Senhor: fale conosco, atenta para a necessidade do teu povo, da tua noiva, e fala conosco. Fale tudo que o Senhor deseja falar, da maneira que o Senhor precisa falar, e assim uma vez mais o teu nome será glorificado. Espírito Santo, precioso amigo, o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Fica conosco esta noite e que esta casa se transforme em palco da tua manifestação. É o que nós te pedimos e por fé em Cristo nós te agradecemos. Amém. Tome seu assento. Me dê uns minutinhos da sua atenção, um pouquinho da sua paciência. E eu lhe prometo que, se assim for feito, sairemos daqui com a certeza de termos ouvido a voz do Senhor. Pois bem, o texto que nós acabamos de fazer menção, deveras, é um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Haja vista relatar-nos um pouco acerca da história do grande libertador, do grande legislador da nação de Israel, a saber, o homem por nome de Moisés. Moisés é aquela figura que quando nós lemos a sua história, nós paramos, ficamos extasiados, porque quando se fala de Moisés, tudo que a gente lembra é o homem que abriu o mar vermelho, o homem com quem Deus falava de forma diferente, é o homem que subia no monte que fumegava, é o homem a quem nunca mais houve profeta como ele, com quem Deus tratasse diferente. Quando a gente ouve falar de Moisés, a gente lembra das 10 pragas do Egito, a gente lembra da água e das águas amargas de Mara que se transformaram em águas potáveis. A gente lembra da rocha de Meribá que brotou água mineral. A gente lembra dos 40 anos no deserto, das roupas que cresciam conforme o ser humano crescia, dos calçados que cresciam e não se consumiam. A gente lembra das codornas que choveram dos céus. Na verdade, falar de Moisés é falar de um homem de uma fé extraordinária. E quando a gente lembra do nome de Moisés, as lembranças são de coisas extraordinárias. Todavia, o que eu acho interessante na história da humanidade, na história de todo e qualquer ser humano, é que toda história ela tem um início, toda história ela tem um princípio, e com Moisés não é diferente. A Bíblia vai nos dizer que já fazem 450 anos, pelo menos, que Israel está dentro do cativeiro do Egito. Eles entraram lá com pouco menos de 100 pessoas. 450 anos depois, eles já são mais de 2,5 milhões de pessoas. Isso sem contar homens, mulheres, isso sem contar mulheres, crianças e idosos. É uma nação fantástica, uma nação gigante. Todavia, tem o pensamento de escravo, até porque foi tratada como escravo, até porque esta nação fora tratada como escrava durante muito tempo. E tudo que eles sabem fazer é amassar o barro juntamente com a palha para então assar, para então fazer tijolos e botá-los para assar. É uma nação que está acostumada a amassar, a ser amassada e a construir casas, construir monumentos. Todavia, ainda nem pode ser chamada de nação. A história vai dizer que 450 anos depois da entrada no Egito, levantou-se um faraó que não conhecia José, nem o Deus de José, os feitos de sua mão. O faraó que se levanta, ele está preocupado com a nação de Israel, porque a nação de Israel agora é muito mais numerosa que a nação egípcia. E se os hebreus se rebelarem, eles podem derrubar o faraó que está no poder, podem derrubar todo o império do Egito. E agora, faraó extremamente preocupado, levanta um censo,
saber que a nação de Israel é maior, e ele emite uma ordem: toda criança, todo menino que nascer, mate. Se nascer menina, viva. As duas parteiras, Sifa e Puá, são mulheres estéreis. Imagine a cena. Elas ajudaram a dar à luz a inúmeras crianças, todavia elas ainda não são mães, e o sonho delas muito provavelmente era tornarem-se mães. A Bíblia então vai dizer que elas desobedecem a ordem de Faraó e permitem que os meninos continuem vivos. Não entendi, pastor. Elas abençoam Israel e assim permitem que os meninos permaneçam vivos. Me permite abrir um parêntese, eu preciso falar sobre isso aqui, o que daqui a algumas semanas nós temos eleição, irmão. Pastor, o senhor vai falar em que eu tenho que votar? Negativo. Não vim fazer campanha para ninguém, eu vim te alertar sobre algo. O que, pastor? A Bíblia vai dizer que quando Deus chama Abraão, Deus diz: eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. As promessas de Deus não têm validade. O que Deus promete a Abraão alcança Isaac, alcança Jacó, alcança Israel, alcança todos nós. E sabe o que é interessante? Todos os homens e as mulheres na história da humanidade que abençoaram a nação de Israel foram abençoados. Todos os que amaldiçoaram foram amaldiçoados. Pastor, que prova o senhor tem disso? Eu estou lhe narrando um fato bíblico que está ali discorrido em Êxodo capítulo 2. As parteiras eram estéreis, Faraó mandou matar, traduzindo amaldiçoar. Elas abençoaram, permitindo que os meninos ficassem vivos. Resultado, a Bíblia diz que Deus abriu a madre delas e elas passaram a gerar filhos. Por quê? Porque todas as vezes que eu abençoo a nação de Israel, que eu mantenho relações comerciais com a nação de Israel, que eu estendo a mão para a nação de Israel, que eu oro por Israel, Deus automaticamente faz com que a bênção que alcança a nação de Israel me abençoe também. Então, no último domingo desse mês, meu irmão, minha irmã, quando for votar, procure saber antes de votar qual o único candidato que quer continuar mantendo relações com Israel. Porque durante quase 14 anos nós cortamos as relações com Israel. Até hoje, queridos, a gente colhe o fruto da maldição que nós contraímos. Todavia, faz um pouco mais de 3 anos que nós reatamos a nação de Israel e o Brasil só cresce para a glória de Deus. Então, antes de votar, lembra disso: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Fecha esse parênteses, vamos continuar. A Bíblia então vai dizer que agora Faraó está mais preocupado ainda. Por quê? Porque os meninos continuam vivendo, a nação continua crescendo. E aqui me vem um adendo extraordinário, o qual é que certa vez alguém foi pago para amaldiçoar Israel, e em vez de amaldiçoar, ele abre a boca e diz: como eu posso amaldiçoar aquele ou aquela quem Deus já resolveu abençoar? Levante a mão e me permita liberar uma palavra profética, qual contra Jacó não vale encantamento. Não entendi. Contra a tua vida, contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus negócios, contra a tua história, não existe umbanda, quimbanda, magia negra, candomblé, magia branca, nada, porque não dá para amaldiçoar o que Deus já abençoou. Deixa eu correr para chegar onde eu quero. Os meninos continuam nascendo, mas a ordem agora era mata. Só que aí o capítulo 2 do livro do Êxodo começa nos trazendo uma informação incrível. Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma mulher da casa de Levi, e eles tiveram um filho. E se tem algo que Deus sempre amou, foi gente corajosa. Quando o Faraó disse: se nascer menino morre, um louco da tribo de Levi, corajoso, levanta e diz: eu vou ter filho. Um menino cresce durante 3 meses, sua mãe Joquebede consegue escondê-lo dentro de casa. Mas após 3 meses não tem jeito, o menino vive chorando, criança, você sabe como é que é. E agora o medo dela é que Faraó descubra, os oficiais de Faraó descubram e matem a criança. O que é que ela faz? Ela calafeta um cesto com betume para que não existam brechas. E agora ela deita o menino sobre o cesto e coloca no rio. Só tem um detalhe aqui que é extraordinário dessa história, irmãos. É que os egípcios, quando iam tomar banho, isso aqui é geografia bíblica, eles tomavam banho na parte alta do rio. Os
hebreus moravam na parte baixa. Traduzindo, pastor Elias, o rio ele só descia, ele não subia. Me explica uma história. Como é que Moisés, sendo colocado lá embaixo, na parte mais baixa, o cesto vai parar lá em cima, onde a filha de Faraó toma banho? É irracional. Todos nós que aqui estamos sabemos que um rio não muda de curso. É impossível, a não ser que Deus trabalhe. E aquele rio, a história vai dizer que nunca mudou de curso. Pastor, por que o cesto subiu? Conjectura minha. Quando Joquebede põe Moisés no cesto e diz: Deus te abençoe, Deus diz: deixa comigo, eu tenho um projeto com a vida dele, eu tenho um propósito, eu tenho uma promessa. Não entendi. Atrás do cesto deveria ter um motorzinho chamado promessa, que enquanto Satanás estava dizendo: vai morrer, Deus disse: só se for para ti, porque o meu propósito e a minha promessa vai se cumprir. Vamos imaginar. O cestinho vai subindo, meu pastor. O motorzinho atrás chamado promessa vai empurrando. A irmã vem subindo o rio para ver onde vai parar. Satanás deve estar no inferno coçando a cabeça, que ele já sabe que o menino é diferente. Deus está lá de cima dizendo: não tenta matar o meu projeto, não tenta matar o meu propósito. Alguém me entendeu? Não tenta anular o meu plano, porque ainda antes que houvesse de eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Quando eu decido operar, ninguém pode me impedir. Vamos correr. O menino é adotado pela filha de Faraó, sai da condição de escravo para a condição de neto. Ele vai ser criado no Egito. Ele entende das ciências, entende de matemática, ele entende de física, química, biologia, filosofia, sociologia, política, agricultura, agrimensura e todas as ciências que os egípcios entendiam. Só que minha saudosa avó dizia que o sangue reina. A avó dizia que o sangue puxa. E um dia ele está passeando pelo pátio de obras, pelo canteiro de obras, como você queira chamar, e ele vê que um egípcio levanta a mão para matar um hebreu. Ele tem duas opções: ou ele deixa o egípcio matar e mostra que ele é egípcio, ou ele defende e mostra que é hebreu. Eu imagino que o sangue puxou. Ele olhou e disse: não, vai matar não. É gente da minha gente, mata não. Ele mata o egípcio. Agora preste atenção em algo interessante. Matar o egípcio é algo que todos nós temos que fazer todo santo dia. Você já percebeu? Sabe o que é mais interessante ainda? É que enquanto eu não matei o egípcio que existe dentro de mim, Faraó, a saber que Satanás, ele me ama, ele não me incomoda, ele não me perturba, porque eu estou fazendo parte do cativeiro do império das trevas. Mas a partir do momento que eu decido matar o egípcio que existe dentro de mim, se cumpre o que Paulo escreve aos Colossenses, o que? Ele nos transportou do cativeiro do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E tendo cancelado o escrito de dívida que nos era contrário, ele o removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os despôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Paulo vai escrever aos Colossenses: quando nós decidimos matar o egípcio que existe aqui dentro, Faraó, a saber Satanás, que nos amava, passa a nos odiar. Por quê? Porque a partir do dia que nós levantamos a mão, não sei se foi numa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu não sei quando foi o dia, nem qual foi o dia da semana que você levantou a mão e disse: eu quero aceitar esse Jesus. Naquele exato momento, o escrito de dívida foi rasgado e o Faraó desse século que te amava passou a te odiar. Por quê? Porque a partir desse dia o poder das trevas foi anulado sobre a tua vida e você passou a ter poder de filho de Deus. Sabe o que é interessante? É que a expressão usada na Bíblia, adotou, ela vem de duas palavrinhas gregas, uma que se chama adroptio e outra que se chama agroptio. Adroptio é quando eu adoto alguém e dou o poder de filho só para essa pessoa. Agora, agroptio é quando eu adoto alguém, adoto toda a família e dou poder de filho, direito à minha herança para essa pessoa. Não entendi. Quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele nos adotou, nos deu poder de filho, nos deixou uma herança. Aleluia! Moisés mata o egípcio e ele vai fugir para um lugar interessante, pastor Jeremias. Ele foge para o deserto.
Irmão, quem sã consciência vai fugir para o deserto? Quem sã consciência quer ir para onde faz quase 50 graus durante o dia, menos 5 à noite, areia movediça, feira peçonhenta, não tem comida, não tem bebida? Quem é que quer ir para o deserto, irmão? Quem é que quer ir para lá, para um lugar de morte, para um lugar de luta, para um lugar de frustração? Para o ímpio, para nós não. Não entendi, pastor. Moisés foge do deserto para nos ensinar um princípio qual? Não fuja dos seus desertos. Não entendi, pastor. Eu repito, Moisés foge para o deserto para nos ensinar um princípio qual? Não fuja dos seus desertos. Por que, pastor, não fugir dos desertos? Irmão, se quiser ver manifestação de Deus, você tem que passar pelo processo do deserto. Vou repetir para ficar bem gravado. Se quiser ver manifestação de Deus, você precisa passar pelo processo do deserto. Por quê? Porque ali no processo ali no deserto não tem eu vou, eu sou, eu faço, eu acho. Não, ali no deserto, ou você se entrega e confia em Deus, ou vai perecer. Ali no deserto, ou você acredita na direção, ou vai perecer no deserto. Só tem um detalhe: quem não foge do deserto, mas entra no deserto, vai ser alvo do cuidado de Deus, vai ser alvo da bênção de Deus. Por quê, pastor? Você nunca mais vai ver na Bíblia água brotar da rocha, você nunca mais vai ver na Bíblia roupa crescer, você nunca mais vai ver na Bíblia sapato crescer, você nunca mais vai ver na Bíblia codorna chover do céu, você nunca mais vai ver na Bíblia pão chover do céu. Mas enquanto Israel passava pelo deserto, a mão de Deus, oh aleluia, oh aleluia, a mão de Deus estava sobre eles. Me permita te dar um sábio conselho essa noite: não foge do deserto. Eu estou arrepiado. Não fuja do processo do deserto. Levante uma das mãos, por gentileza. Eu estou sentindo graça. Isso em conjunto, levante a outra. Eu estou sentindo graça. Receba a força de Deus esta noite. Receba a graça de Deus esta noite. Para quê, pastor? Para não parar no deserto, para não desistir no deserto, para não morrer no deserto. Papai que te ama te trouxe até aqui esta noite para te dizer: eu estou contigo, eu vou te ajudar e te renovo essa noite. No deserto, Moisés vai aprender aquilo que o palácio não ensina. O que, pastor? Dependência. O deserto vai ensinar algo que o palácio não ensina. O que? Dependência. Alguém, um ministério usou e disse que depender, sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que o Senhor me diz. Alguém ouve falar de dependência e se apavora, mas quem já passou pelo processo sabe que quando se depende de Deus, você não fica frustrado. Quem já passou pelo deserto sabe que quando se depende de Deus, você fica sobre os cuidados dele. O deserto vai ensinar esse processo da dependência. Moisés entra no deserto com 40 anos. Se passaram 40, ele está com 80. Ele está pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. Só que sabe o que é interessante dessa entrada no deserto? É que quando ele foge para o deserto, ele é até hebreu, mas a roupa e o caráter é de egípcio. Eu vou falar, Jesus, fica tranquilo. Por quê? Porque o difícil não é matar o egípcio, irmão. Quer dizer, o difícil não é sair do Egito. O difícil é matar esse miserável que mora aqui dentro.
Moisés foge para o deserto. Lá ele vai ver que homens mercadores vão afrontar as filhas de seu futuro sogro, vão querer possuir elas. Ele se levanta e defende. Aí elas perguntam: quem é você? Ele diz: Moisés, eu sou hebreu. Mas a roupa e o comportamento é de egípcio. Não entendi, irmão. Com muito carinho e respeito e bastante ética, você me engana. E eu estou arrepiado falando isso. Você pode enganar nosso pastor presidente, nosso vice-presidente, você pode enganar todos os obreiros, mas o teu caráter aí fora revela quem você é de verdade. O teu jeito de caminhar, de andar, de se vestir, de falar, revela aí fora quem você é de verdade. Eu estou arrepiado falando isso, pastor. Me perdoa. Eu estou arrepiado falando isso. O que adianta vir para o culto se final de semana vai para a roda dos amigos beber? Fala para mim. O que adianta vir para o culto se sai do culto vai fofocar com os outros? Fala para mim, irmão. Você não precisa ser tão crente aqui dentro. Por quê? Porque ser crente aqui dentro é fácil. Aqui dentro eu te saúdo com a paz do Senhor. Mas lá fora, o teu caráter fala mais alto do que a paz que exala da tua boca. Moisés entra no Egito com 40, no deserto com 40, e vai passar 40 anos vivendo no deserto, para até entender o processo de Deus. 40 anos se passaram. Ele está cuidando das ovelhas de Jetro, o evangelista Ronivaldo. Ele está perto do Monte Horebe. Está cuidando das ovelhas. De repente ele vê uma sarça ardendo em fogo. O que chamou a atenção de Moisés não foi a sarça pegar fogo, irmão, porque a sarça ela produz uma resina que em alta temperatura pega fogo com muita facilidade. É uma mistura de isopropol com propileno e mais uma outra substância que me fugiu a memória agora, com etanol, que ele produz sozinho e pega fogo. Então isso não chama atenção, é normal. O que chama atenção é a sarça não se acabar, né? Quando Moisés vê que a sarça não se acaba, ele pega e diz assim: calma aí, tem algo diferente. Eu conheço de ciência, eu conheço de todas essas coisas aí, mas nada disso explica porque a sarça queima e não se consome. Nada disso explica porque a sarça que está ali no meio do deserto não se acaba. Sabe o que é interessante dessa questão toda? É que a sarça, minha pastora, ela nasceu no meio do deserto. Não entendi, pastor. A sarça não nasceu em Catanduvas, irmão. A sarça não nasceu em Santa Catarina. A sarça nasceu no meio de um deserto, no meio da escassez, no meio dos problemas, no meio onde nada dava certo, no meio onde tudo morria. Mas a sarça está até pegando fogo e permanece de pé. Não entendi nada, pastor. Me permita aplicar isso aqui na tua vida. Sabe o que eu amo em Deus? É que Deus parece que prefere escolher os lugares que ninguém escolheria para se manifestar. Parece que Deus, Ele ama escolher aquilo que ninguém escolheria, levantar quem ninguém levantaria, apostar em quem ninguém apostaria. Alguém começou a me entender? Ele ama cumprir promessa na vida daquele que ninguém cumpriria. Ele ama olhar para aquilo que todo mundo diz não vai dar certo, estender a mão e dizer: vai dar, porque eu criei, eu escolhi, eu chamei pelo nome e disse: tu és meu, diz o Senhor. Moisés, ele entra no deserto como fugitivo, mas depois de 40 anos ele vai sair do deserto como libertador. Por quê? Porque o deserto transforma, irmão. O deserto transforma. Merece Andorebai. Eu estou arrepiado. O deserto transforma. Mas sabe o que é mais interessante da sarça? É que o Senhor se revelou a Moisés, mas não se revelou na vida de Moisés. Não entendi, pastor. O Senhor se revela na sarça a Moisés, mas o Senhor não se revela em Moisés. Por quê? Pega essa senha e nunca esquece. Porque Deus só se revela naquilo que é dominado por Ele. Deus só se revela naquilo que Ele é dono. Deus só se manifesta naquilo que Ele manda. Deus só age naquilo que Ele comanda. Deus só faz naquilo que Ele tem por liberdade para fazer. Sabe o que é interessante? Muitos de nós queremos ter uma experiência com Deus, e Deus trouxe aqui alguém, e Deus trouxe alguém aqui essa noite para dizer: deixa eu te dominar por inteiro.
Entrega o controle da tua história nas minhas mãos e deixa eu fazer da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. E você vai ver que você vai conseguir viver cada um dos projetos que eu tenho para a tua vida, diz o Senhor. Moisés vê a sarça. Ele vem chegando perto, eu estou arrepiado. E ele diz, eu vou me virar para ver essa estranha visão. E ele caminha, ele deve ter dado 3 passos no máximo, pastor Valdemar. E aquela voz brada, oh, Moisés, quer vir mais perto? Quer me conhecer de verdade? Sim, senhor. Primeiro tira as sandálias dos pés. Eu fui estudar sobre isso, é um costume oriental. Os orientais, eles caminham com a sandália na rua, com calçado na rua, mas quando chega na porta de casa, na porta de qualquer templo de culto, qualquer templo onde cultos são prestados, ele tira a sandália dos pés. Porque tirar as sandálias dos pés é abandonar a vida passada. Tirar as sandálias dos pés é abandonar a sujeira do mundo. Tirar as sandálias dos pés é um sinal de respeito. Tirar as sandálias dos pés é largar a contaminação do mundo. E se existe uma verdade é que tirar as sandálias dos pés vai mudar seu caminho, vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Jesus te trouxe aqui esta noite para te dizer, eu preciso ser conhecido por você de verdade. Já chega de ficar onde as águas são rasas. Eu estou te chamando para mergulhar em um oceano profundo de graça. E se você tiver coragem de mergulhar, você vai me conhecer como nunca me conheceu, vai me ver como nunca me viu, vai receber aquilo que nunca recebeu. Eu já vi que alguém quer, eu já vi que alguém quer, eu já vi que alguém quer, eu já vi que alguém quer. Jesus te trouxe aqui esta noite para te dizer, mergulha no oceano da graça, onde as águas são profundas, e eu me revelo como nunca me revelei, diz o Senhor desta casa. Deixa eu encerrar. A sarça, ela tem algo fenomenal, pastor Jeremias. Ela não existiu por acaso. Aquela sarça ali só existiu por causa de Moisés. Por que por causa de Moisés, pastor? Porque, irmão, a sarça por natureza não tem valor. A resina dela tem, mas a sarça não. A sarça, Débora, só serve para produzir espinho. Espinho na Bíblia fala sobre pecado. A sarça, ela não tem grande serventia, ela não tem grande valor. Sabe o que agregou valor a ela naquele dia? A presença. Não entendi. A sarça é um espelho de Moisés. Porque a sarça sozinha não tem valor. O que agrega valor a ela é a presença de Deus. O que agrega valor à minha vida não são os meus títulos, minhas propriedades, minhas finanças, minhas roupas, a minha oratória, a minha voz. O que agrega valor à minha vida é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. O que sempre vai agregar valor é a presença de Deus. Talvez seja por isso que o Theo Rubia compôs uma música e disse: hoje eu só quero tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Hoje eu só quero a tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Hoje eu só quero levantar as minhas mãos para te dizer que a tua graça, ela é tudo, mas tudo, exatamente tudo que me basta. Eu só quero a tua presença, ó Deus. Moisés contempla a sarça. Meses depois, anos depois, ele vai contemplar o Sinai fumegando. Isso aqui me ensina um princípio fantástico. Eu nunca te contei como eu comecei a pregar, né? Eu sou da periferia. Periferia é um jeito bonitinho de chamar favela. Não chama favela porque o Pará é plano. Esses dias eu conversava ali com o pastor Jeremias. Eu comecei a pregar numa sala de 5x7 no máximo. Era um conjunto de sofá de 2 e 3 lugares, pastor Valdemar. E eu pregava para aquele conjunto de sofá. Meu pai até hoje é desviado. A mãe voltou para Jesus tem um pouco mais de 10 anos.
Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Deus falar comigo, o presbítero Ari, a minha líder de adolescentes, depois do culto, chegou e disse assim, viu? O profeta se empolgou, né? Que assim, ó, John, tu é até inteligente, mas teu pai não está aqui, tua mãe não está aqui, então, né? Para tu não te frustrar, não deixa isso entrar. E o princípio que Deus me ensinou nessa mensagem, eu vivi lá atrás. Eu comecei pregando para um conjunto de sofá de 2 e 3 lugares, pastora. A minha esposa, para a glória de Deus, anda comigo sempre que pode. E essa semana eu comentava com o pastor Jeremias que até hoje, quando eu me vejo pregando nos canais das igrejas, nos vídeos, eu não acredito que aquele rapaz magrinho da periferia do Pará hoje viaja o Brasil. Por quê? Porque antes de eu contemplar um Horebe, antes de eu contemplar um Sinai que fumega de quase 3.000 metros de altura, eu preciso contemplar uma sarça de 70 centímetros pegando fogo, manifestando a presença de Deus. Por quê, pastor? Porque você só vai vivenciar coisas grandes se valorizar as coisas pequenas. Não entendi, vou melhorar. Deus até vai te colocar diante de um Sinai que fumega, mas primeiro Ele vai te apresentar uma sarça que não tem muito valor, porque para se cumprir o que está escrito na palavra, ninguém despreze os dias dos pequenos começos. Se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Vou repetir, se for fiel diante da sarça, Deus te coloca em cima de um Sinai que fumega a presença de Deus. Narabaianésia, coloque-se de pé. Como é que encerra, pastor? Fazendo uma colocação, pastor Elias. Talvez eu nunca seja um David Leonardo na vida, para contextualizar com o mundo atual. Talvez eu nunca seja um Billy Graham, pastor Valdemar. Mas sabe o que é interessante? Pelo menos eu vi a sarça. Pelo menos eu vi a presença. Pelo menos eu vi aquilo que me agrega valor. Pelo menos eu estive diante da presença daquele que era, que é e que sempre será. Agora, responde uma pergunta para mim e a gente encerra. Em um deserto escaldante, o que tem mais valor? Um coqueiro ou uma sarça? Responde para mim, vai. Vai, responde. O que tem mais valor em um deserto? Um coqueiro cheio de cocos ou uma sarça? Responde para mim. Coqueiro? Pois é, mas Deus escolheu a sarça. Não entendi, pastor. Na tua ótica, o que tem valor é o coqueiro. Na ótica de Deus é aquilo que é desprezível, aquilo que ninguém quer, é aquilo que ninguém aposta, é aquilo que ninguém levanta, aquilo que ninguém escolhe. Deus te trouxe aqui esta noite para te dizer: aquieta a alma. Por quê? Porque eu já te escolhi, eu já te remi, eu já te chamei pelo nome. Não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor desta casa.